Olá, pra cima da vida! Aqui é a Simone Luz e esse é o seu canal de inteligência emocional. Hoje eu trouxe 7 dicas para você ajudar a sua criança, seja seu aluno, seja seu filho, seja cunhado, vizinho, primo, sobrinho, seja quem for. Você convive com criança pequena? Então eu trouxe aqui 7 dicas para a gente ajudar as nossas crianças, porque afinal de contas, desde pequenos nós podemos desenvolver a nossa inteligência emocional. O fato é que muitas vezes a gente não sabe como lidar com tudo isso, com as dificuldades, enfim, com os desafios aí de lidar com as crianças, educar, ensinar e tudo mais. Então eu trouxe 7 dicas, tá? Trouxe aqui, ó, meu rascunho, né, minha colinha, porque eu faço os meus roteirinhos, eu não fico aqui para falar besteira e falar o que me dá na telha, mas aquilo que você tem me pedido, aquilo que você tem me sugerido para trazer de temas. Então eu trouxe aqui 7 dicas preciosas para você ajudar a sua criança a desenvolver inteligência emocional. E na verdade, quando a gente ensina, a gente aprende. Então, enfim, você já sabe desse movimento, né? Primeira dica. Comece com mais ação e menos fala, ou seja, o exemplo arrasta. Então seja exemplo. Fale menos e faça mais. O que isso realmente na prática quer dizer? Adianta você falar para a criança, não grita, se você tá lá gritando, esgoelando igual uma louca. Não faça tal coisa, se você vai lá, pega e faz. Escove os dentes antes de dormir. Aí você não escova os seus dentes antes de dormir, né? Então, quer dizer, a criança ela vai aprender pelo exemplo do adulto. Não é simplesmente pelo que o adulto fala, mas pelo que o adulto faz. Segundo, incentive a comunicação das emoções. O que é incentivar a comunicação das emoções? É justamente você questionar. Se você não assistiu ainda o vídeo anterior onde eu falo de inteligência emocional, vai aqui na descrição dos vídeos, aqui na lista, né? Na playlist aqui do canal. Assista que você vai entender do que eu tô falando, tá? Nós precisamos compreender as emoções, entender o que a gente sente e saber o porquê a gente sente aquilo, tá? Então, desde pequenininhos, é importante você ajudar a criança a entender o que ela sente. Detalhe, gente, muito importante, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Para de falar para a criança que ela é alguma coisa no sentido negativo daquilo. Comece a dizer para ela, você está. Então, por exemplo, quando a criança fala, você fala para a criança, você é muito tímido, você é muito nervoso, nervosa, você é muito desajeitado, desastrado, ansioso, ansiosa. Não. Para com isso. Comece a falar, por exemplo, na questão da ansiedade. Puxa, você está ansioso, ansiosa. Você não é, você está. Porque as questões emocionais são um estado, né, emocional. Então, por ser um estado, isso é passageiro. O ser faz parte da minha crença de identidade, depois a gente vai falar disso em outro vídeo, mas só corrigindo, tá? Tem uma diferença muito grande entre ser e estar, tudo bem? Terceiro, gente, incentiva as crianças a se expressar através do esporte, através da arte, né? Então isso é muito importante. E outra coisa, o pior erro que a gente comete com as crianças pequenas é dizer para elas que elas não podem sentir alguma coisa. E sim, elas podem sentir tudo, né? Sentir faz sentido. Então, elas podem sentir raiva, elas podem sentir tristeza, elas podem se expressar. Então, como elas vão expressar a raiva? Como elas vão expressar a tristeza, a alegria, a felicidade, o amor, a paz? O que é a paz? O que significa a paz? Então, incentivar o diálogo e incentivar as expressões para que elas mostrem isso de alguma forma, através da arte, através do esporte. Isso é muito importante, gente, é fundamental. 4. Ai, gente, essa é muito importante, trabalhar a resiliência e a frustração. O que é a resiliência e a frustração? De resiliência eu falo melhor depois em outro vídeo também. Mas de frustração é simplesmente você dizer não para a criança e simplesmente ajudar a criança a esperar, né? Então ela não vai ter tudo que ela quer na hora que ela quer e do jeito que ela quer. Então é você ajudar a criança a saber que tudo tem um tempo, que nem tudo vai sair do jeito que ela quer, mas que tá tudo bem, a gente pode ir lá, refazer, batalhar de novo, reconstruir, vamos lá e vamos tentar e vamos continuar, tá? Fale não.
Aprenda a falar não, tá? Você como mãe, se você é mãe e tá me assistindo, você deve imaginar que às vezes é difícil a gente falar não quando a gente tem fragilidades também conosco. Por isso que eu falo, quem cuida precisa de cuidados, tá? E trabalhar a frustração é a 4ª dica. A 5ª dica é justamente identificar o que sente, tá? Se eu estou com raiva, então eu estou com raiva. Se eu estou feliz, eu estou feliz. Se eu estou ansiosa, eu estou ansiosa. Então, identifica o que verdadeiramente você está sentindo, tá? Muitas vezes o nosso corpo dá sinais. Puxa, eu tô com uma dor na minha barriguinha, eu tô com uma dor de cabeça, eu tô... isso é um sinal de ansiedade. Ah, eu tô com dor de cabeça. Você tá preocupada? Você tá preocupado com o que? Você tá triste? Você tá triste com o quê? O que te leva... Por que você tá triste? Ah, entendi. Eu também fico triste. Então, é dialogar as emoções, conversar sobre as emoções. Para de falar para a criança que é certo ou errado sentir tal coisa, tá? A questão de inteligência emocional, e a gente falou um pouquinho disso no vídeo anterior, é justamente eu saber o que eu faço com o que eu sinto, mas isso para a criança é mais difícil. Então, nesse primeiro momento é o diálogo, tá? Essa é a dica 5. A dica 6, respeite o que a criança sente. Respeite o que ela tá sentindo. Respeite o que você sente, tá? Pare de ficar justamente falando que é certo ou errado, né? Não. Respeita. Respeita, porque se você respeitar, você criou com essa criança ali essa sintonia e você vai ajudá-la muito mais do que simplesmente falar, apontar para ela que é certo ou que é errado. Porque quando a gente fala das emoções, não tem certo e errado. Tem o respeito do que se sente. E o porquê se sente e o que eu faço com o que eu sinto. É todo esse movimento que a gente vai ajudando a criança a construir. E por último, não menos importante, estimule a empatia. E sobre empatia, eu vou gravar um vídeo. O próximo vídeo vai ser só sobre empatia. Porque empatia é uma habilidade de competência, é uma habilidade de quem tem inteligência emocional. A empatia ajude a criança a se colocar no lugar do amiguinho, ajude a criança a se colocar no lugar da professora, do professor, do pai, da mãe. Diga para a criança que você também sente isso. Ah, eu também sinto tristeza, eu também sinto raiva, eu também sinto... Poxa, o que eu faço? Ah, às vezes eu faço isso. E você? O que você acha que você pode fazer? É esse movimento de você se colocar no lugar do outro. Mas a empatia, para nós adultos, tem uma conotação mais profunda e eu quero explicar isso num outro vídeo, num outro momento, tá? Fez sentido para você? Olha só, eu preciso crescer esse canal para eu saber que eu tô no caminho certo, que esse diálogo aqui, essa conversa tá fazendo sentido para você. Eu dei aqui 7 dicas, tá? A primeira, eu vou retomar rapidinho. Seja exemplo, fale menos e faça mais. Segundo, incentive a comunicação das emoções. Terceiro, se expressar por meio do esporte e da arte. Quarto, respeitar a frustração. Respeitar não, mas trabalhar a resiliência e a frustração. Resiliência é um tema também para um outro vídeo. 5, ajudar a identificar as emoções, inclusive no próprio corpo, quando eu dei o exemplo da dor de cabeça, dor de barriga. Respeitar as emoções. Sentir faz sentido, seja o que for que eu estiver sentindo. Então eu preciso respeitar isso em mim e respeitar isso no outro. E aí entra na 7ª e a última dica que eu dei, é estimular a empatia desde criança e desde cedo. Tá fazendo sentido? Deixa o seu joinha para eu saber que tá fazendo sentido. Compartilha esse vídeo, comenta, fala aqui para mim, ó, tá fazendo sentido? Sim. Coloque sugestão também, você quer que eu fale sobre o quê? Tudo que envolve inteligência emocional, desenvolvimento humano, você quer que eu fale sobre o quê? Tudo que vai promover o autoconhecimento, o autocuidado, a autoestima. O que mais que você quer que eu fale? Coloque aqui como sugestão de tema, que com certeza eu vou trazer. Se eu não souber, eu peço ajuda para os universitários e a gente traz pessoas aqui também para o canal e a gente conversa, a gente aprende junto, a gente cresce junto, se desenvolve junto, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus. Tchau, tchau.